A jovem esposa dormia sozinha, quando ouviu os gritos do coronel. O militar Serra Negra, conhecido por nunca sorrir, estava tendo pesadelos terríveis sobre a guerra. O casamento arranjado se transformou em uma paixão ardente, quando ela quebrou todas as regras e entrou no quarto dele naquela noite. Ele escondia um passado sombrio, até que a corajosa andaluza descobriu o segredo que mudaria tudo entre eles. De qual cidade você está assistindo esta história que vai fazer seu coração acelerar? Comenta aí. Inscreva-se no canal agora e deixe seu like para descobrir o desfecho desta história de amor que conquistou milhões. O vestido de seda branca pesava como chumbo sobre os ombros delicados de Isolda Macedo. O véu rendado, herança de 3 gerações de mulheres da família, embaçava sua visão da imponente Catedral de Granada, mas não o suficiente para esconder as expressões de pena que os convidados mal disfarçavam. Aos 22 anos, Isolda caminhava em direção ao altar, não com a leveza de uma noiva apaixonada, mas com a resignação de quem marcha para o próprio sacrifício. Na outra extremidade, ereto como um cipreste, o coronel Teodoro Serra Negra aguardava com uma expressão tão rígida quanto seu uniforme militar. Os olhos cor de âmbar, frios como o aço de sua espada cerimonial, não demonstravam qualquer emoção ao ver sua futura esposa se aproximar. Para ele, aquela união era apenas mais uma estratégia calculada em sua vida meticulosamente planejada. Está entregue. Coronel, cuide bem do meu tesouro, disse Dom Augusto Macedo, colocando a mão de sua filha sobre a de Teodoro, num gesto que mais parecia uma transação comercial do que a entrega de uma filha em matrimônio. Será honrada como minha esposa, senhor, respondeu Teodoro com voz monocórdica, sem desviar o olhar para a jovem que agora tremia levemente ao seu lado. Isolda ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar fraqueza, mesmo quando sentia que seu coração implorava para fugir daquele lugar. Observou o perfil do homem que seria seu marido. 35 anos, feições esculpidas como mármore, cabelos negros disciplinadamente cortados e nem uma única ruga de sorriso ao redor dos olhos. Os rumores na cidade diziam que o coronel Serra Negra jamais havia sido visto sorrindo. A cerimônia transcorreu como uma peça bem ensaiada, com votos mecânicos e gestos protocolares. Quando o padre os declarou marido e mulher, Teodoro limitou-se a fazer uma leve reverência com a cabeça antes de oferecer seu braço à esposa. Não houve beijo, não houve sorriso, apenas o toque frio de 2 mãos que selavam um contrato. Durante a recepção nos jardins da catedral, Isolda observava seu recém-marido circular entre os convidados, trocando palavras calculadas com oficiais militares e políticos locais. Ela compreendia agora, com clareza dolorosa, o verdadeiro propósito daquele casamento. Sua família tinha o nome e a linhagem. Ele tinha o poder e a ambição. Não se preocupe, querida, sussurrou sua mãe, Dona Carmela, apertando sua mão discretamente. Muitos casamentos começam assim e se transformam com o tempo. Você tem força suficiente para dobrar até mesmo o aço. Isolda forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. E se eu não quiser dobrá-lo, mamãe? E se eu quiser quebrá-lo? Antes que sua mãe pudesse responder, Teodoro aproximou-se com passos firmes. Está na hora de partirmos, senhora. A viagem até o cortijo é longa e prefiro chegar antes do anoitecer. Enquanto a carruagem se afastava da catedral sob uma chuva de arroz e pétalas, Isolda sentiu o peso da aliança em seu dedo anular esquerdo. Olhou para Teodoro, que mantinha os olhos fixos na paisagem além da janela, como se ela nem mesmo estivesse ali. Este casamento... Ela finalmente quebrou o silêncio. O que significa para você, coronel? Teodoro virou-se lentamente, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez naquele dia. O que Isolda viu neles não foi desprezo ou frieza como esperava, mas algo igualmente perturbador, absoluta indiferença. Uma aliança conveniente, senhora. Nada mais, nada menos. As palavras caíram entre eles como pedras em um lago profundo, e Isolda soube que o desafio que tinha pela frente era maior do que jamais imaginara. Pois como despertar sentimentos em um homem que parecia não possuir coração algum?
A carruagem atravessou os portões de ferro forjado do cortijo Serra Negra quando o sol começava a se pôr atrás das montanhas de Sierra Nevada. A propriedade rural, com sua casa principal de pedra amarelada e janelas estreitas, mais parecia uma fortaleza medieval do que um lar. Oliveiras centenárias formavam fileiras disciplinadas ao longo do caminho, como soldados permanentemente em posição de sentido. Isolda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele lugar, com sua beleza austera e organizada, era o reflexo perfeito de seu novo marido. «Sejam bem-vindos, meu coronel», disse um homem idoso, curvando-se levemente enquanto a carruagem parava diante da escadaria principal. «Hermínio, esta é a senhora Serra Negra», anunciou Teodoro, ajudando Isolda a descer da carruagem com um gesto mecânico, sem qualquer gentileza. «Ele é o mordomo da casa há mais de 30 anos. Hermínio fez uma reverência mais profunda para Isolda. «É uma honra recebê-la, senhora. Esperamos que encontre conforto em sua nova casa». Isolda sorriu, grata pela primeira demonstração genuína de boas-vindas desde que deixara Granada. «Obrigada, Hermínio. Espero conhecer todos que trabalham aqui em breve». «Amanhã haverá tempo para apresentações», interrompeu Teodoro. «Agora Hermínio irá mostrar-lhe seus aposentos para que possa descansar da viagem. O jantar será servido às 8 em ponto no salão principal». Sem esperar resposta, Teodoro subiu as escadas e desapareceu dentro da casa, deixando Isolda com a sensação de ter sido abandonada em território estrangeiro. Os aposentos destinados a ela ficavam na ala leste da casa, um conjunto de 4 cômodos decorados com móveis, elegantes, mas sem personalidade. Enquanto a criada desfazia suas malas, Isolda percebeu que não havia comunicação direta com os aposentos do coronel. «Onde fica o quarto do meu marido?» perguntou a jovem criada, que corava enquanto organizava as roupas íntimas de Isolda em uma cômoda de madeira escura. «O coronel ocupa a ala oeste, senhora», respondeu a moça, evitando seu olhar. «Do outro lado da casa». Isolda sentiu o rubor subir às suas próprias faces. Então, era assim que seria seu casamento? 2 pessoas vivendo sob o mesmo teto, mas separadas por um labirinto de corredores e convenções sociais. Às 8 horas em ponto, Isolda entrou no salão de jantar. Teodoro já estava sentado à cabeceira da longa mesa de carvalho, com uma taça de vinho tinto à sua frente. Levantou-se por cortesia quando ela entrou, mas seu olhar permaneceu distante. «Pontualidade é uma virtude que aprecio, senhora», comentou ele, indicando a cadeira à sua direita. «Aprendi desde cedo que há regras para tudo na vida», respondeu Isolda, desdobrando o guardanapo sobre o colo. «Imagino que nesta casa não seja diferente». Um brilho quase imperceptível passou pelos olhos de Teodoro. «De fato. E já que mencionou, talvez seja o momento adequado para estabelecermos algumas diretrizes para nossa convivência». O jantar prosseguiu com Teodoro, enumerando regras como quem lista os artigos de um regulamento militar, horários estritos para as refeições, áreas da casa que eram de seu uso exclusivo, incluindo a biblioteca e o escritório, a proibição de interferir em seus assuntos militares e o mais perturbador de todos, a clara indicação de que o casamento era, para ele, apenas uma formalidade social. «Compreendo», disse Isolda após um longo silêncio, colocando os talheres perfeitamente alinhados sobre o prato vazio. «E quais são minhas obrigações como sua esposa, coronel?» «Manter a casa em ordem, receber visitas quando necessário e comportar-se com a dignidade que se espera da esposa de um oficial do exército de Sua Majestade», respondeu ele sem hesitação. «Terá liberdade para administrar os assuntos domésticos como julgar adequado, desde que não interfira na rotina estabelecida». Isolda bebeu um gole de vinho, sentindo o líquido queimar sua garganta. «E quanto aos assuntos conjugais?» Pela primeira vez, viu Teodoro demonstrar algo próximo a uma emoção. Um ligeiro desconforto que fez com que ajustasse a postura na cadeira. Como disse, este casamento é uma formalidade. Seus aposentos são privativos e serão respeitados como tal. Isolda sentiu uma estranha mistura de alívio e indignação. Por um lado, agradecia aos céus por não ser forçada a uma intimidade com aquele homem gelado.
Por outro, sentia-se insultada por ser considerada tão dispensável. Entendo perfeitamente, coronel, disse, levantando-se com uma elegância ensaiada. Se me dá licença, gostaria de me retirar agora. A viagem foi cansativa. Teodoro assentiu com um movimento seco da cabeça. Quando Isolda já estava à porta, sua voz a deteve. Senhora Serra Negra. Ela se virou surpresa pelo uso de seu novo sobrenome. Espero que, com o tempo, possa encontrar algum contentamento neste arranjo. Não era uma declaração de afeto, nem mesmo uma tentativa de conforto. Era apenas uma constatação, como quem comenta sobre o clima. Mesmo assim, foi a primeira vez que Teodoro demonstrou qualquer consideração por seus sentimentos. O tempo, coronel, respondeu Isolda com um leve sorriso nos lábios, é o único luxo que nós dois temos de sobra nesta casa vazia. Enquanto subia as escadas em direção aos seus aposentos, Isolda fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não viveria como um fantasma naquela casa de pedra. E se Teodoro Serra Negra achava que ela aceitaria passivamente o papel de esposa decorativa? Estava prestes a descobrir que havia se casado com uma mulher de fogo, não com uma sombra. 3 semanas se passaram desde a chegada de Isolda ao cortijo Serra Negra, e a rotina estabelecida era tão rígida quanto as paredes de pedra da propriedade. Teodoro partia todas as manhãs para o quartel em Granada, retornando pontualmente às 6 da tarde. Jantavam juntos em silêncio sepulcral, trocando apenas comentários superficiais sobre o clima ou alguma notícia lida no jornal. Para qualquer observador externo, pareceriam 2 estranhos compartilhando uma mesa por mera coincidência. No entanto, sob a superfície dessa convivência fria, Isolda começava a traçar seu próprio mapa daquele território hostil. Naquela manhã de primavera, enquanto observava pela janela a figura rígida de Teodoro montando seu cavalo negro e desaparecendo pelo caminho de oliveiras, Isolda tomou uma decisão. Não passaria mais um dia confinada às áreas permitidas da casa. Dolores chamou sua criada pessoal, uma jovem de olhos vivos que parecia ser a única pessoa naquela casa que não temia o coronel. Quero conhecer cada canto deste lugar hoje. A criada arregalou os olhos. Mas, senhora, o coronel foi muito específico sobre... O coronel não está aqui agora, interrompeu Isolda com um brilho de determinação no olhar. E esta também é minha casa, não é mesmo? Começaram pelos jardins, onde Isolda descobriu um pequeno labirinto de arbustos que terminava em uma fonte de mármore abandonada. Depois exploraram as cozinhas e as despensas, onde Isolda fez questão de se apresentar a cada um dos serviçais, perguntando-lhes nomes e histórias, para o espanto da governanta, Dona Eulália, que não estava acostumada a ver a senhora da casa interessada nos assuntos domésticos. A senhora tem mãos delicadas demais para se preocupar com estes assuntos, comentou a governanta, observando Isolda examinar os livros de contas da casa. Mãos delicadas podem segurar tanto uma agulha de bordado quanto as rédeas de um reino, Dona Eulália, respondeu Isolda com um sorriso. Minha mãe me ensinou que uma casa é como um pequeno país, e quem o governa deve conhecer cada província. À tarde, sua exploração a levou ao corredor proibido que conduzia à ala oeste. O escritório de Teodoro, seu santuário particular, estava protegido por uma pesada porta de madeira entalhada. Não deveríamos estar aqui, senhora, sussurrou Dolores, olhando nervosamente por sobre o ombro. Hermínio disse que o coronel guarda documentos militares importantes neste escritório. Se nos pegarem, não vamos entrar, assegurou Isolda, embora seus dedos coçassem para girar a maçaneta de bronze. Só quero conhecer os limites que estou desafiando. Continuaram até a biblioteca, outro local vedado a Isolda. Através da porta entreaberta, ela vislumbrou estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Tantos livros, murmurou, empurrando levemente a porta. E ninguém para lê-los. O coronel lê todas as noites, informou Dolores. Hermínio diz que ele raramente dorme mais de 4 horas. Passa a maior parte da noite aqui, sozinho com seus livros e mapas. Isolda entrou cautelosamente na biblioteca, maravilhada com a diversidade de obras. Não eram apenas tratados militares, como esperava,
mas também literatura, filosofia, história e até mesmo poesia. Aproximou-se de uma poltrona de couro posicionada perto da lareira, onde um livro aberto repousava sobre uma mesinha lateral. Era uma edição desgastada de Dom Quixote. Isolda sorriu ao imaginar o rígido coronel absorto nas aventuras do cavaleiro sonhador. Um ruído no corredor fez com que Dolores soltasse um pequeno grito. Foi Hermínio, sussurrou pálida. Vamos, senhora, por favor. Saíram apressadamente, conseguindo escapar por uma porta lateral segundos antes que o mordomo entrasse na biblioteca. De volta aos seus aposentos, Isolda sentia o coração bater acelerado, não pelo medo de ser descoberta, mas pela emoção da pequena rebelião. Naquela noite, durante o jantar, Teodoro a observou com mais atenção do que o habitual. Soube que esteve bastante ativa hoje, senhora, comentou entre um gole de vinho e outro. Isolda manteve a compostura, embora sentisse um frio na espinha. De fato, achei que já era tempo de me familiarizar melhor com minha nova casa, incluindo áreas que especificamente pedi que não frequentasse. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, numa batalha silenciosa de vontades. Não entrei em seu escritório, se é o que está insinuando, respondeu Isolda, mantendo a voz firme. Apenas observei a porta, como quem admira uma obra de arte proibida. Para sua surpresa, um quase imperceptível arquear de sobrancelha indicou que Teodoro talvez estivesse divertido. Uma comparação interessante, comentou ele. E a biblioteca também a admirou de longe? Isolda sentiu o rubor subir às faces, mas recusou-se a desviar o olhar. Confesso que a tentação foi grande demais. Não sabia que apreciava Cervantes. Teodoro tomou mais um gole de vinho, como se ponderasse como reagir à pequena transgressão de sua esposa. Há muitas coisas sobre mim que a senhora não sabe, respondeu. Finalmente. Assim como há muitas regras nesta casa que existem por boas razões. E que razões seriam essas, coronel? Medo que sua esposa descubra segredos de Estado? Ou receio que ela perturbe a perfeita ordem de seu mundo solitário? As palavras saíram mais afiadas do que Isolda pretendia, mas não se arrependeu. Pela primeira vez estavam tendo uma conversa real, não apenas trocando formalidades vazias. Teodoro colocou o guardanapo sobre a mesa e se levantou, o rosto uma máscara impenetrável. As razões são minhas, senhora, e prefiro mantê-las assim. No entanto, acrescentou com um tom ligeiramente mais suave, se deseja ler, a biblioteca estará disponível para seu uso das 2 às 4 da tarde, quando estou no quartel. Apenas peço que mantenha os livros na ordem em que os encontrar. Era uma pequena concessão, quase insignificante, mas para Isolda representava a primeira rachadura no muro que Teodoro havia erguido entre eles. Obrigada, respondeu simplesmente, surpreendendo-a, ambos com a sinceridade em sua voz. Teodoro fez uma leve reverência e se retirou, deixando Isolda sozinha com seus pensamentos. O que havia acabado de acontecer? Teria sido apenas uma manobra tática para manter a paz doméstica, ou o impenetrável coronel Serra Negra realmente havia cedido 1 centímetro em seu território cuidadosamente demarcado. Enquanto subia para seus aposentos, Isolda não pôde deixar de sorrir. A pequena vitória era como uma faísca no escuro. Mínima, talvez, mas suficiente para iluminar possibilidades que antes nem ousava imaginar. E se, por trás daquela fachada de pedra, existisse um homem capaz de sentir mais do que dever e disciplina? O pensamento a perturbou mais do que deveria, pois descobrir humanidade em Teodoro significaria ter que repensar toda a imagem que construíra dele, e talvez os próprios sentimentos que vinha cultivando em seu coração relutante. A chuva de primavera caía pesada sobre o cortijo Serra Negra, transformando os caminhos em riachos lamacentos e mantendo todos confinados dentro da casa. Isolda observava as gotas escorrerem pela vidraça de seu quarto, sentindo a inquietação crescer dentro de si como uma febre. Havia uma semana que mal conseguia pôr os pés para fora, e a sensação de aprisionamento tornava-se insuportável. Decidiu que aproveitaria aquela tarde chuvosa para explorar mais da casa, especialmente agora que Teodoro lhe concedera acesso limitado à biblioteca. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu vozes vindas do
hall de entrada. Uma delas, desconhecida, falava em tom urgente. Aproximou-se silenciosamente da escadaria e viu Hermínio recebendo um jovem oficial encharcado que entregava um envelope selado a Teodoro. "Lamento interromper seu dia, coronel", dizia o mensageiro. Mas o general Faustino insistiu que isto chegasse imediatamente às suas mãos. Teodoro rompeu o lacre e leu rapidamente o conteúdo, seu rosto tornando-se ainda mais sério, se é que isso era possível. "Diga ao general que estarei no quartel dentro de 1 hora", respondeu dobrando o papel e guardando-o no bolso interno do casaco. "A situação é tão grave quanto suspeitávamos." O mensageiro lançou um olhar hesitante na direção de Hermínio. "Os detalhes estão no comunicado, senhor, mas sim, temo que seja pior." Depois que o jovem oficial partiu, Teodoro virou-se para o mordomo. "Prepare meu cavalo e uniforme de campanha, e envie um recado à senhora que não retornarei para o jantar." "Sim, coronel." Isolda recuou, silenciosamente, retornando aos seus aposentos. A curiosidade fervilhava em sua mente. Que emergência seria aquela que fazia Teodoro sair em meio a uma tempestade? E por que tanto segredo? Quando ouviu o som dos cascos do cavalo afastando-se sob a chuva inclemente, Isolda tomou uma decisão impulsiva. Com passos determinados, dirigiu-se ao escritório proibido de Teodoro. Se havia informações importantes ali, talvez pudesse descobrir o que estava acontecendo. A porta estava trancada, como esperava. Isolda mordeu o lábio, frustrada, até que uma ideia surgiu em sua mente. Nas semanas anteriores, observara cuidadosamente as rotinas da casa. Sabia que Hermínio guardava um conjunto de chaves reservas em seu pequeno escritório no andar térreo. "Senhora?" A voz de Dolores sobressaltou-a. "Está procurando algo?" Isolda virou-se forçando um sorriso casual. "Apenas explorando, Dolores. Esta chuva interminável está me deixando inquieta." A criada lançou um olhar desconfiado para a porta do Mensenbat escritório, mas não fez comentários. "Dona Eulália pergunta se a senhora gostaria de tomar chá no salão pequeno. Diz que preparou aqueles biscoitos de amêndoa que a senhora aprecia. Diga a ela que irei em breve. Primeiro, preciso buscar um livro que deixei na biblioteca." Assim que Dolores se afastou, Isolda dirigiu-se rapidamente ao escritório de Hermínio. Como previra, o mordomo estava ocupado nos estábulos, ajudando os cavalariços com os cavalos agitados pela tempestade. O molho de chaves estava pendurado atrás da porta, cada uma cuidadosamente etiquetada. Isolda hesitou apenas por um segundo antes de pegá-las, o coração batendo acelerado no peito. O que estava fazendo ia muito além de uma pequena rebelião doméstica. Se fosse descoberta invadindo o escritório privado de um oficial do exército, as consequências poderiam ser graves. Mesmo assim, retornou ao corredor proibido, testando várias chaves na fechadura até ouvir o clique satisfatório da que abriu a porta. O escritório de Teodoro era exatamente como imaginara. Austero, organizado e dominado por uma grande mesa de mogno coberta de mapas e documentos. Isolda fechou a porta atrás de si e aproximou-se da mesa, os olhos percorrendo rapidamente os papéis ali dispostos. A maioria parecia relacionada à administração rotineira do regimento, nada que justificasse tanto segredo. Abriu cautelosamente as gavetas da escrivaninha, encontrando uma ordenada coleção de cartas, relatórios e despachos. Na terceira gaveta, um pequeno baú de madeira entalhada chamou sua atenção. Estava trancado, mas uma das chaves menores do molho serviu perfeitamente. Dentro, encontrou algo surpreendente. Não documentos militares, mas recordações pessoais. Uma medalha de valor militar, algumas fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo e um pequeno caderno de couro. Isolda hesitou antes de abrir o caderno, consciente de que estava invadindo não apenas o espaço físico de Teodoro, mas algo muito mais íntimo, suas memórias. A culpa fez com que quase desistisse, mas a curiosidade foi mais forte. As páginas continham uma caligrafia infantil que gradualmente evoluía para a letra firme que reconhecia como a de seu marido. Era uma espécie de diário, iniciado quando Teodoro tinha apenas 8 anos. 10 de março de 1881. Hoje enterramos papai. Mamãe não para de chorar.
O general Martínez disse que agora sou o homem da família e devo ser forte como papai era. Prometi que nunca choraria. Soldados não choram. Isolda sentiu um nó na garganta ao ler aquelas palavras escritas por um menino que acabara de perder o pai. Virou algumas páginas. 15 de setembro de 1881. Hoje entrei na Academia Militar Preparatória. Sou o mais jovem da turma. Os outros meninos riram do meu uniforme grande demais. O capitão Velasco disse que eles não rirão quando eu for o melhor cadete que esta academia já viu. Não vou desapontar, papai. Cada entrada revelava mais da infância perdida de Teodoro, forjado na disciplina militar desde tenra idade. Não. Era de admirar que se tornara um homem tão rígido e distante. O que a surpreendeu, porém, foram as entradas mais recentes. 12 de janeiro de 1913. Conheci hoje a filha de Dom Augusto Macedo, Isolda, um nome peculiar para uma jovem andaluza. Tem olhos que parecem guardar segredos e um queixo teimoso que sugere caráter forte. Talvez não seja a esposa dócil que imaginei, mas pode ser exatamente o que... O som de passos no corredor interrompeu sua leitura. Com o coração disparado, Isolda fechou rapidamente o caderno, recolocou-o no baú e trancou a gaveta. Mal teve tempo de se posicionar próxima à estante de livros quando a porta se abriu. Teodoro estava parado no umbral, os cabelos e o uniforme ainda úmidos da chuva, o rosto uma máscara de fúria controlada. "O que significa isto?" perguntou com uma voz perigosamente baixa. Isolda engoliu em seco, mas manteve a postura ereta e o queixo erguido. Aquele mesmo queixo teimoso que Teodoro mencionara em seu diário. Estava procurando um livro, respondeu, sabendo que a desculpa era ridiculamente fraca. Em meu escritório privado, atrás de uma porta trancada. Teodoro fechou a porta e avançou alguns passos. Não me tome por tolo, senhora. O que realmente procurava? Isolda percebeu que mentir apenas pioraria a situação. Ouvi sua conversa com o mensageiro. Parecia grave. Fiquei preocupada. Preocupada, repetiu ele com um sorriso sem humor. Ou curiosa. Ambos, admitiu Isolda, sustentando seu olhar. Vivo nesta casa há quase um mês, como sua esposa perante Deus e a lei, e ainda assim sou mantida à distância de tudo o que realmente importa em sua vida. É natural que me pergunte o que acontece além dos muros que construiu ao meu redor. Teodoro a estudou por um longo momento, como se avaliasse não apenas suas palavras, mas sua própria posição. Por fim, soltou um suspiro cansado. O que viu? A pergunta a pegou de surpresa. Esperava gritos, ameaças, até mesmo a expulsão da casa. Não esta pergunta direta que soava quase como uma rendição. Documentos militares, principalmente, respondeu cautelosamente. E outras coisas. O olhar de Teodoro endureceu. Que outras coisas? Isolda hesitou. Revelar que lera seu diário seria admitir uma invasão muito mais profunda do que simplesmente entrar em seu escritório. Lembranças, disse finalmente, de um menino que perdeu o pai muito cedo e foi forçado a crescer antes do tempo. Teodoro empalideceu visivelmente, e por um instante Isolda temeu ter ido longe demais. Ele se aproximou da mesa e apoiou as mãos sobre ela, como se precisasse do suporte. Saia, ordenou sem olhar para ela. Agora. Isolda caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se para encará-lo novamente. Sinto muito pela invasão, disse com sinceridade. Mas não sinto por ter conhecido um pouco mais do homem com quem me casei. Quando Isolda já estava no corredor, a voz de Teodoro a alcançou, baixa e controlada, mas com uma nota de emoção que nunca havia escutado antes. Há coisas em minha vida que você não compreenderia, Isolda, e outras que preferiria que nunca conhecesse. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, não pelo título formal de Senhora ou Senhora Serra Negra. Aquele simples gesto, mais do que qualquer outra coisa que acontecera naquele dia, fez com que Isolda sentisse que finalmente começava a cruzar a fronteira invisível que os separava. Mas enquanto voltava para seus aposentos, não podia deixar de se perguntar o que Teodoro escondia que temia tanto que ela descobrisse.
E que emergência o fizera sair tão precipitadamente naquela tarde tempestuosa? Olhando pela janela, viu que a chuva havia diminuído, mas um outro tipo de tempestade parecia estar apenas começando dentro das paredes do cortijo Serra Negra. O jantar daquela noite foi servido apenas para Isolda. Teodoro enviara um recado informando que passaria a noite no quartel em Granada, ocupado com assuntos urgentes. Ela comeu em silêncio, consciente dos olhares furtivos que os criados trocavam entre si. Certamente já sabiam do incidente no escritório. Após a refeição solitária, retirou-se para seus aposentos mais cedo que o habitual. Deitada na cama, com um livro que não conseguia se concentrar para ler, Isolda revivia mentalmente o confronto com Teodoro. A expressão em seu rosto quando mencionara o diário infantil não era apenas de raiva, mas de algo mais profundo. Vergonha, talvez? Ou medo de ser realmente visto por alguém? O sono demorou a chegar, e quando finalmente adormeceu, foi um descanso intranquilo, povoado por sonhos confusos onde corria por corredores intermináveis do cortijo, perseguida por sombras sem rosto. Acordou sobressaltada no meio da noite, incerta do que a despertara. Então ouviu um grito abafado seguido de palavras ininteligíveis. Sentou-se na cama, o coração acelerado, tentando determinar de onde vinha o som. Outro grito, mais alto desta vez, vinha do corredor oeste, dos aposentos de Teodoro. Isolda não hesitou. Jogou um chale sobre a camisola e saiu para o corredor escuro, guiando-se pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Enquanto se aproximava do quarto de Teodoro, os sons tornavam-se mais claros. Não eram gritos de dor, mas de angústia. Não, não os deixem. Voltem. A porta do quarto estava entreaberta. Isolda espiou cautelosamente e viu Teodoro agitando-se na cama, o corpo coberto de suor, ainda completamente vestido com o uniforme, exceto pelas botas. Coronel? Chamou suavemente, hesitando na entrada. Teodoro? Ele não respondeu, continuando a debater-se contra inimigos invisíveis. Isolda aproximou-se lentamente da cama, observando as feições contorcidas de seu marido. No sono, toda a rigidez e controle que o caracterizavam haviam desaparecido, revelando um homem vulnerável, atormentado por demônios que não conseguia ver. Por favor, a colina, estão cercados, murmurava ele, agarrando os lençóis com força. Isolda sentou-se na beira da cama e gentilmente tocou o ombro de Teodoro. Acorde, disse com firmeza. É apenas um sonho. Teodoro despertou violentamente, agarrando o pulso de Isolda com força suficiente para machucá-la. Seus olhos, desfocados e selvagens, não a reconheciam. — Quem está aí? Perguntou a voz rouca. — Sou eu, Isolda, respondeu ela, mantendo a calma apesar do aperto doloroso em seu pulso. Você estava tendo um pesadelo. A lucidez retornou gradualmente ao olhar de Teodoro. Ele soltou o pulso de Isolda e recuou, passando a mão pelo rosto úmido, de suor. — O que faz aqui? Perguntou a voz ainda trêmula, mas já recuperando o tom autoritário. — Ouvi seus gritos, respondeu Isolda, esfregando o pulso dolorido. Pensei que estivesse em perigo. Teodoro desviou o olhar, visivelmente perturbado por ter sido descoberto em momento de tal vulnerabilidade. Foi apenas um sonho ruim. Peço desculpas por tê-la acordado. Pode retornar aos seus aposentos. Mas Isolda não se moveu. Observou o estado do quarto, a cama desarrumada, o uniforme amassado, os mapas e documentos espalhados sobre uma mesa improvisada como área de trabalho. Claramente, Teodoro não havia passado a noite no quartel como informara. Achei que estivesse em Granada, comentou. Mudança de planos, respondeu ele secamente, levantando-se e caminhando até uma jarra de água no criado mudo. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia um copo. Sobre o que era? Perguntou Isolda, ciente de que estava pisando em terreno perigoso. O pesadelo. Teodoro virou-se para encará-la. A expressão fechada novamente. Não é nada que deva preocupá-la. Você mencionou uma colina e soldados cercados, insistiu Isolda. Parecia mais que nada. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Por um momento,
Isolda pensou que Teodoro simplesmente ordenaria que ela saísse. Mas então, para sua surpresa, ele sentou-se pesadamente na beira da cama, olhando fixamente para o copo de água em suas mãos. Melilla, disse finalmente. Uma batalha há 3 anos, nas colinas próximas a Melilla. Isolda recordava-se vagamente de notícias sobre confrontos naquela região do Marrocos espanhol. Você esteve lá? Comandei uma companhia, respondeu ele com voz distante. Deveríamos assegurar uma posição estratégica. A informação que recebemos era de que a área estava praticamente desguarnecida. Fez uma pausa, bebendo um longo gole de água antes de continuar. Era uma armadilha. Fomos emboscados e separados. Um destacamento de jovens recrutas ficou isolado no topo de uma colina, cercado por forças muito superiores. Isolda aproximou-se lentamente, sentando-se novamente ao lado dele. O que aconteceu com eles? Os olhos de Teodoro encontraram os dela, cheios de uma dor antiga que nenhuma disciplina militar conseguia mascarar completamente. Ordenei um ataque para criar uma brecha e permitir que escapassem. Conseguimos, mas a um custo terrível. Sua voz falhou ligeiramente. 17 homens, Isolda. 17 jovens que confiavam em meu julgamento e minha liderança. Você não. Poderia saber que era uma armadilha, disse ela suavemente. Um comandante deve prever todas as possibilidades, retrucou Teodoro, a amargura evidente em sua voz, e assumir as consequências quando falha. Isolda compreendeu então por que Teodoro mantinha todos à distância. Por que construíra muros tão altos ao redor de seu coração? Não era apenas a rígida formação militar ou o casamento de conveniência. Era o peso esmagador da culpa e da responsabilidade. É por isso que não dorme? Por quê? Trabalha até a exaustão todas as noites? Teodoro não respondeu diretamente, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Os pesadelos vêm quando estou muito cansado para mantê-los afastados, admitiu finalmente. Ou quando algo perturba minha rotina. Isolda entendeu a indireta. Sua presença na casa, suas pequenas rebeliões, a invasão de seu escritório, tudo contribuía para desestabilizar o controle rigoroso que Teodoro mantinha sobre sua vida e suas emoções. Sinto muito, disse com genuína compaixão. Não apenas por hoje, mas por tudo, não imaginava. Não há como você saber, interrompeu ele, a voz mais suave. Nem é algo que deveria carregar. Um silêncio diferente instalou-se entre eles, não mais carregado de tensão, mas de uma estranha intimidade nascida da vulnerabilidade compartilhada. Deveria descansar, sugeriu Isolda, levantando-se. Amanhã será outro dia. Quando já estava na porta, a voz de Teodoro a deteve. Isolda. Ela virou-se, surpresa pela segunda vez, naquele dia ao ouvir seu nome nos lábios dele. Obrigado, disse simplesmente. Não especificou pelo quê, se por tê-lo acordado do pesadelo, por ouvi-lo sem julgamentos, ou simplesmente por ter se importado o suficiente para vir até ali. Talvez fosse por tudo isso. Isolda assentiu levemente e retornou aos seus aposentos, mais consciente do que nunca de que o homem com quem se casara era infinitamente mais complexo do que o militar austero que mostrava ao mundo. Deitada em sua cama, recordando a expressão atormentada de Teodoro, Isolda sentiu algo inesperado nascendo em seu coração. Não pena, mas uma crescente admiração pela força que ele demonstrava ao carregar tamanho fardo, e ainda assim continuar cumprindo seu dever dia após dia. E talvez mais perturbador, um desejo genuíno de ser mais do que uma presença tolerada em sua vida, de ser alguém com quem ele pudesse compartilhar não apenas um teto, mas também os fardos que o mantinham acordado nas horas mais escuras da noite. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas quando Isolda despertou. Havia dormido apenas algumas horas, mas sentia-se estranhamente revigorada. Os acontecimentos da noite anterior permaneciam vívidos em sua memória. O pesadelo de Teodoro, a vulnerabilidade em seus olhos, a confissão sobre Melilla. Vestiu-se com cuidado, optando por um vestido simples de algodão azul claro, e desceu para o desjejum mais cedo que o habitual. Para sua surpresa,
Teodoro já se encontrava na sala de refeições, não com seu uniforme militar, mas com roupas civis, calças escuras e uma camisa branca de mangas compridas. Era a primeira vez que o via sem o uniforme, e a mudança o tornava quase irreconhecível, mais jovem e menos intimidador. "Bom dia", disse ela, hesitando à entrada da sala. Teodoro levantou-se como a etiqueta exigia, mas o gesto pareceu menos mecânico que o habitual. "Bom dia", respondeu, indicando a cadeira à sua direita. "Espero que tenha conseguido descansar após a interrupção de ontem." Isolda sentou-se, notando que Teodoro parecia tão desconfortável quanto ela com a nova dinâmica entre eles. "Dormi o suficiente", respondeu, enquanto uma criada servia café em sua xícara. "E o senhor?" "Razoavelmente bem", disse ele, retornando à sua refeição. Comeram em silêncio por alguns minutos, até que Isolda não conseguiu mais conter sua curiosidade. "Não irá ao quartel hoje?" Teodoro dobrou cuidadosamente o guardanapo antes de responder. "Pedi dispensa por um dia. Há assuntos na propriedade que requerem minha atenção." Isolda assentiu, percebendo que ele não mencionaria voluntariamente os acontecimentos da noite anterior. Decidiu não pressionar. A confiança, como um animal selvagem, precisava ser conquistada com paciência. "Talvez eu possa ajudar", ofereceu, "ou pelo menos fazer companhia. Conheço muito pouco da propriedade além dos jardins." Esperava uma recusa educada, mas Teodoro a surpreendeu novamente. "Se lhe agrada, pode me acompanhar", disse, levantando-se da mesa. "Partirei em meia hora." Exatamente 30 minutos depois, Isolda encontrava-se no pátio, onde Teodoro já a aguardava com 2 cavalos selados. O dia prometia ser quente, mas uma brisa suave tornava a temperatura agradável. "Não sabia que montava", comentou Teodoro, ajudando-a a subir na égua castanha. "Cresci no campo, coronel", respondeu Isolda com um leve sorriso. Montava antes mesmo de aprender a ler. Cavalgaram primeiro pelos olivais, onde Teodoro explicou com surpreendente entusiasmo os métodos de cultivo e colheita. Depois, seguiram para vinhedos que se estendiam pelas encostas suaves e finalmente chegaram a um pequeno lago alimentado por uma nascente nas montanhas. Desmontaram à sombra de um velho carvalho e Teodoro estendeu uma manta sobre a grama para que se sentassem. De uma pequena bolsa de couro, retirou uma garrafa de vinho, pão, queijo e algumas frutas. "Um piquenique?" perguntou Isolda, encantada com a ideia. Não imaginava que apreciasse tais frivolidades, coronel. Teodoro serviu 2 taças de vinho antes de responder. "Meu pai costumava trazer-me aqui quando menino, nos raros momentos em que estava em casa. Foi ele quem plantou este carvalho." Fez uma pausa, olhando para a árvore com expressão distante. "E talvez, considerando os eventos recentes, possa chamar-me pelo nome quando estivermos a sós." Isolda quase engasgou com o vinho. "Isso seria apropriado, Teodoro?" Um quase imperceptível sorriso surgiu no canto dos lábios dele. "Estamos casados, afinal. Parece mais inapropriado manter tanta formalidade." Isolda assentiu, observando-o com crescente curiosidade. Que mudança ocorrera nele desde a noite anterior? "Sobre ontem", começou ela cautelosamente. "Peço desculpas por minha reação ao encontrá-la em meu escritório." Interrompeu Teodoro, surpreendendo-a. "Foi excessiva." "Eu invadi sua privacidade", respondeu Isolda. A reação foi justificada. Teodoro bebeu um gole de vinho, contemplando o lago, plácido à sua frente. "Há muito tempo me acostumei a manter certas distâncias, talvez mais do que o necessário." "Por causa de Melila?" perguntou Isolda suavemente. Um músculo tensionou-se no maxilar de Teodoro. Melila foi apenas o capítulo mais recente de uma longa história. Isolda esperou, dando-lhe espaço para continuar ou retrair-se. Para sua surpresa, ele escolheu a primeira opção. "Meu pai morreu em combate quando eu tinha 8 anos", disse, com voz controlada. "Era capitão do Regimento de Cavalaria de Granada. Minha mãe nunca se recuperou da perda. Definhava a cada dia, até que a tuberculose finalmente a levou 3 anos depois." "Sinto muito", murmurou Isolda. "O general Martínez, amigo de meu pai,
Tornou-se meu tutor. Determinou que eu seguiria a carreira militar, como todas as gerações dos Serra Negra antes de mim. Teodoro arrancou distraidamente algumas folhas de grama. Aos 9 anos fui enviado para um colégio militar. Aos 15, já estava na academia. Aos 20, recebi minha primeira comissão como oficial. Nunca teve escolha, observou Isolda. Escolha? Teodoro pareceu genuinamente confuso com o conceito. Era meu dever, meu destino. E nunca se perguntou o que teria sido se pudesse escolher outro caminho? Teodoro considerou a pergunta por um longo momento. Talvez nas horas mais escuras da noite. Mas de que serve contemplar estradas que nunca poderemos percorrer? Para conhecermos melhor o caminho que escolhemos, respondeu Isolda. Ou o que nos foi imposto. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas repleto de pensamentos não expressos. Isolda percebeu que estava vendo um lado de Teodoro que poucos, talvez ninguém, jamais haviam vislumbrado. O homem por trás do uniforme com dúvidas, arrependimentos e feridas que nunca cicatrizaram completamente. E você? Perguntou ele finalmente. Este casamento certamente não era o que sonhava para sua vida. A pergunta a pegou desprevenida. Era a primeira vez que Teodoro demonstrava qualquer interesse por seus sentimentos ou desejos. Não, admitiu honestamente. Sonhava com amor, como qualquer jovem romanticamente inclinada. Mas compreendi cedo que, para mulheres de minha posição, o casamento raramente é questão de escolha ou sentimento. Mesmo assim, deve ter sido difícil. Isolda sorriu com uma ponta de amargura. Foi como ter a porta de uma gaiola fechada diante de meus olhos. Bonita, dourada, mas ainda assim uma gaiola. Teodoro assentiu, compreendendo. A metáfora melhor do que ela esperava. E agora, ainda se sente assim? Isolda refletiu antes de responder. A gaiola permanece, mas talvez seja maior do que inicialmente parecia. E quem sabe, talvez tenha janelas que possam ser abertas. Seus olhares se encontraram. E pela primeira vez, Isolda viu algo além da disciplina militar nos olhos cor de âmbar de Teodoro. Uma centelha de algo que poderia ser esperança, ou talvez apenas o reflexo do sol poente nas águas do lago. Este lugar, disse, ele mudando sutilmente de assunto, era o refúgio de meu pai. Dizia que aqui podia deixar o soldado para trás e ser apenas um homem. Fez uma pausa significativa. Você é a primeira pessoa que trago aqui desde sua morte. A confissão, tão simples e direta, atingiu Isolda com força inesperada. Compreendeu o quão significativo era aquele gesto. Teodoro não apenas compartilhava um lugar físico, mas uma parte de si mesmo que mantivera guardada às 7 chaves. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que qualquer elaboração diminuiria a importância do momento. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, recolheram os restos do piquenique e montaram novamente para retornar ao cortijo. A viagem de volta foi silenciosa, mas não da maneira tensa e formal que caracterizara suas interações anteriores. Era um silêncio confortável, como o que existe entre pessoas que começam a se entender além das palavras. Ao chegarem aos estábulos, Teodoro ajudou Isolda a desmontar, suas mãos permanecendo em sua cintura por um instante mais longo que o necessário. O toque, ainda que breve, enviou uma corrente elétrica pela espinha de Isolda. Devemos fazer isso novamente, disse ela, tentando manter a voz firme, apesar do súbito tremor que sentia. Sim, concordou Teodoro, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade nova. Devemos. Enquanto caminhavam lado a lado em direção à casa, Isolda percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Os muros que Teodoro construíra ao seu redor não haviam desabado, mas uma pequena porta parecia ter se aberto. Uma passagem estreita, através da qual começavam a vislumbrar o verdadeiro ser um do outro. O que mais a surpreendia, porém, não era a mudança em Teodoro, mas a transformação em seus próprios sentimentos. A indignação e a resistência que nutrira nas primeiras semanas de casamento começavam a dar lugar a algo mais complexo e inquietante,
uma crescente atração pelo homem que lentamente revelava-se por trás da fachada do inflexível Coronel Serra Negra. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda, na dinâmica entre Isolda e Teodoro. Não eram mais dois estranhos forçados a compartilhar um espaço, mas dois indivíduos cautelosamente curiosos um sobre o outro, como dançarinos que se estudam antes de dar o primeiro passo. Isolda notou pequenas mudanças no comportamento de Teodoro. Jantares que se prolongavam com conversas sobre literatura e arte, caminhadas ocasionais, pelos jardins ao entardecer, e até mesmo algumas tardes de domingo passadas juntos na biblioteca, cada um absorto em sua leitura, mas confortáveis com a presença silenciosa do outro. Naquela manhã de domingo, Isolda estava particularmente inquieta. Havia recebido uma carta de sua mãe informando que visitaria o Cortijo na semana seguinte, e a perspectiva de apresentar seu casamento à rigorosa observação maternal a deixava ansiosa. "Algum problema com sua correspondência?" perguntou Teodoro, observando-a por cima do jornal durante o desjejum. "Minha mãe virá nos visitar", respondeu Isolda, dobrando a carta cuidadosamente. "Chega na quarta-feira." Teodoro assentiu, sem demonstrar qualquer reação negativa. "Farei os arranjos necessários. Quanto tempo pretende ficar?" "Alguns dias apenas. Está a caminho de Madrid, onde minha irmã dará à luz seu primeiro filho em breve." "Compreendo." Teodoro hesitou antes de continuar. "Espero que encontre tudo satisfatório." Isolda percebeu a preocupação não expressa em suas palavras. "Está preocupado com o que ela pensará de nosso arranjo?" Teodoro dobrou o jornal metodicamente antes de responder. "Preocupado não seria o termo correto, mas tenho consciência de que nosso casamento não segue os padrões convencionais." Isolda não pôde conter um leve sorriso. Está se referindo ao fato de dormirmos em alas opostas da casa e mal nos tocarmos, exceto por cumprimentos formais? O rubor que tingiu as faces, geralmente impassíveis de... Teodoro a pegou de surpresa. Era a primeira vez que o via verdadeiramente desconcertado. "Entre outros aspectos, sim", respondeu ele, ajustando desnecessariamente o guardanapo sobre o colo. "Não se preocupe", tranquilizou Isolda. "Minha mãe é discreta e compreensiva. Além disso, muitos casamentos da aristocracia mantêm arranjos semelhantes." "Mesmo assim", insistiu Teodoro, "talvez devêssemos considerar certas adaptações temporárias em nossa rotina durante sua estadia." Isolda ergueu uma sobrancelha intrigada. "Que tipo de adaptações sugere, coronel?" Teodoro pigarreou visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. "Pensei que talvez, para evitar especulações desnecessárias, poderíamos compartilhar os mesmos aposentos durante a visita de sua mãe." A proposta, tão inesperada e formalmente apresentada, quase fez Isolda engasgar com o chá. "Compartilhar aposentos?" "Apenas por aparência", apressou-se a esclarecer Teodoro. "Poderia usar minha suíte, que é mais espaçosa. Eu dormiria no sofá do escritório adjacente, é claro." Isolda estudou o rosto de Teodoro, tentando decifrar o que se passava por trás daquela proposta. Era apenas preocupação com as aparências sociais ou havia algo mais? "Se acha necessário", respondeu finalmente, mantendo a voz neutra. "Embora ache que está superestimando o interesse de minha mãe em nossa vida privada." "Talvez", concedeu Teodoro, "mas prefiro prevenir que remediar, especialmente considerando as circunstâncias de nosso casamento." Isolda assentiu, sentindo uma estranha decepção. A proposta, afinal, era puramente pragmática, sem qualquer insinuação de desejo por maior proximidade. "Como quiser, Teodoro", disse, levantando-se da mesa. "Agora, se me dá licença, preciso verificar os preparativos para o quarto de hóspedes." Os dias que antecederam a chegada de Dona Carmela foram preenchidos com uma atividade frenética no Cortijo. Isolda supervisionou pessoalmente a limpeza e decoração do quarto de hóspedes, escolhendo as flores mais frescas do jardim e os melhores lençóis bordados para a cama. Ao mesmo tempo, iniciou discretamente a transferência de alguns pertences pessoais para a suíte de Teodoro, um processo que lhe causava um nervosismo inexplicável. Na noite anterior à chegada de sua mãe,
Isolda estava em seus aposentos, separando as últimas peças que levaria para o quarto de Teodoro, quando ouviu uma leve batida na porta. "Entre", disse, esperando que fosse Dolores com mais toalhas limpas. Para sua surpresa, foi Teodoro quem entrou, parecendo curiosamente fora de lugar no ambiente feminino do quarto. "Perdoe a intrusão", disse ele, mantendo-se próximo à porta. "Apenas queria assegurar que tudo está preparado para amanhã." "Sim, tudo pronto", respondeu Isolda, dobrando nervosamente um xale de seda. "Dolores levará o restante de minhas coisas pela manhã." Teodoro assentiu, mas não fez menção de sair. Parecia querer dizer algo mais. "Há algo mais que o preocupa?" perguntou Isolda. Finalmente. Teodoro hesitou, algo raro em um homem geralmente tão decisivo. "Estive pensando sobre nossa situação." "Sim? Este arranjo que propus para a visita de sua mãe..." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Não quero que se sinta pressionada ou desconfortável de qualquer maneira." A preocupação genuína em sua voz tocou Isolda mais profundamente do que esperava. "Não me sinto pressionada", assegurou, aproximando-se alguns passos. "Na verdade, acho que pode ser uma oportunidade interessante." "Oportunidade", repetiu Teodoro aparentemente confuso. "Para conhecermos melhor um ao outro", explicou Isolda, surpreendendo a si mesma com a ousadia. "Afinal, somos casados há quase 2 meses e ainda sabemos tão pouco sobre os hábitos diários um do outro." Uma expressão indescritível passou pelo rosto de Teodoro, algo entre surpresa e um outro sentimento que Isolda não conseguiu identificar. "Suponho que esteja certa", concordou ele, sua voz ligeiramente mais baixa. "Há muitos aspectos de uma convivência que ainda não exploramos." A escolha da palavra "exploramos" enviou um arrepio pela espinha de Isolda. Havia uma ambiguidade deliberada nela, ou era apenas sua imaginação? "Bem", disse ela, tentando manter a compostura apesar do súbito calor que sentia no rosto. "Suponho que descobriremos em breve." Teodoro deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. "Isolda, há algo que preciso perguntar." O tom sério de sua voz fez com que ela o encarasse diretamente. "Sim? Este casamento não foi sua escolha. Foi-lhe imposto por circunstâncias e arranjos familiares." Teodoro fez uma pausa, como se reunisse coragem. "Você me ressentiu por isso?" A pergunta, tão direta e inesperada, deixou Isolda momentaneamente sem palavras. Quando finalmente respondeu, foi com a mesma honestidade que ele havia demonstrado. "No início, sim", admitiu. "Não a você pessoalmente, mas à situação. Sentia-me como uma peça sendo movida em um tabuleiro de xadrez sem voz ou escolha." Teodoro assentiu, aceitando a verdade sem defensividade. "E agora?" Isolda considerou a pergunta, pesando cuidadosamente sua resposta. "Agora vejo que às vezes os caminhos que não escolhemos podem nos levar a lugares que nunca imaginaríamos." "Lugares melhores?" perguntou Teodoro, com uma vulnerabilidade que ela raramente vira nele. "Diferentes", respondeu Isolda. "Nem melhores, nem piores. Apenas inesperados." Um silêncio carregado de significados não expressos caiu entre eles. Estavam mais próximos agora, não apenas fisicamente, mas em um nível mais profundo de compreensão mútua. "Obrigado pela sua honestidade", disse Teodoro finalmente. "É uma qualidade que aprecio mais do que posso expressar." Antes que Isolda pudesse responder, ele inclinou-se ligeiramente em uma reverência formal. "Boa noite, Isolda." "Durma bem." "Boa noite, Teodoro." Depois que ele saiu, Isolda permaneceu imóvel por vários minutos, tentando compreender a estranha tensão que crescia entre eles. Não era mais a hostilidade velada do início, nem a tolerância educada que se seguira. Era algo mais complexo e perturbador, um reconhecimento mútuo de possibilidades que nenhum dos dois havia considerado quando se encontraram naquele altar em Granada. Enquanto continuava a dobrar e separar suas roupas, Isolda perguntava-se como seria dividir um espaço íntimo com Teodoro, mesmo que apenas por aparência. Vê-lo em momentos privados, observar seus rituais noturnos, sentir sua
presença enquanto adormecia do outro lado da porta. O pensamento provocou uma reação inesperada em seu corpo, um calor que se espalhou do peito para o rosto e desceu até seu ventre. Assustada com a intensidade da sensação, Isolda deixou cair o vestido que segurava. Estava desenvolvendo sentimentos pelo homem com quem se casara por conveniência. A ideia era tão absurda quanto perturbadora. E ainda assim, não podia negar a crescente atração que sentia por Teodoro. Não apenas pelo homem que começava a conhecer além da fachada rígida, mas também pelo corpo masculino, que ocasionalmente vislumbrava sob o uniforme impecável. Suspirando, Isolda fechou a mala com mais força que o necessário. A visita de sua mãe prometia ser ainda mais complicada do que imaginara, não pelas aparências que precisariam manter, mas pelos sentimentos reais que começavam a florescer em seu coração relutante. A chegada de Dona Carmela ao cortijo Serra Negra transformou a atmosfera da casa. Isolda observava com admiração como sua mãe, com sua elegância discreta e maneiras encantadoras, conseguia iluminar até mesmo os cantos mais sombrios da austera residência. Teodoro, por sua vez, demonstrava um respeito formal pela sogra que ocasionalmente se transformava em algo próximo da cordialidade, especialmente quando descobriu o interesse dela por história militar. Meu falecido marido tinha grande admiração pelo regimento de Granada, comentou Dona Carmela durante o jantar de boas-vindas. Dizia que eram os mais disciplinados de toda a Espanha. Seu marido era homem de bom julgamento, respondeu Teodoro, com um quase imperceptível sorriso. O regimento mantém padrões rigorosos de excelência. Isolda observava a interação com crescente espanto. Era a primeira vez que via Teodoro genuinamente interessado em uma conversa social. E como está minha filha se adaptando à vida militar? Perguntou Dona Carmela, lançando um olhar avaliador para Isolda. Sempre foi um espírito livre, como deve saber. Teodoro considerou a pergunta por um momento, seu olhar encontrando brevemente o de Isolda. Sua filha trouxe vitalidade a esta casa. Adapta-se com uma graça que poucos possuem. O elogio inesperado fez Isolda corar. Não era apenas o que Teodoro disse, mas como o disse, com um tom de admiração genuína que nunca havia demonstrado publicamente. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Dona Carmela, com um sorriso satisfeito. O casamento, como costumo dizer, é uma dança constante de adaptações. Após o jantar, quando Dona Carmela se retirou para seus aposentos, alegando fadiga da viagem, Isolda encontrou-se sozinha com Teodoro no salão. O momento que tanto antecipara e temera havia chegado. Teriam que compartilhar a mesma suíte pela primeira vez. Sua mãe é uma mulher notável, comentou Teodoro, enquanto caminhavam juntos pelos corredores em direção à ala oeste. Agora entendo de onde vem sua resiliência. É um elogio? Perguntou Isolda com um leve sorriso. Sem dúvida, respondeu. Ele com uma seriedade que contrastava com o brilho em seus olhos. Poucas pessoas teriam enfrentado nossas circunstâncias peculiares com tanta dignidade. Quando chegaram à porta da suíte principal, Teodoro hesitou por um breve momento antes de abri-la. O aposento era maior e mais austero que o de Isolda, dominado por uma grande cama com dossel escuro e móveis pesados de madeira escura. A única nota de cor vinha de um tapete persa vermelho escuro que cobria parte do piso de madeira. Espero que encontre conforto suficiente, disse Teodoro, parecendo estranhamente nervoso. Mandei trocar os lençóis e adicionar algumas almofadas. Isolda notou com surpresa que ele havia realmente feito esforços para tornar o ambiente mais acolhedor. Além das almofadas na cama, havia flores frescas em um vaso sobre a cômoda e velas perfumadas acesas em castiçais de prata. Está perfeito, assegurou ela, tocada pela consideração inesperada. Obrigada por tudo isto. Teodoro assentiu, aparentemente aliviado. O escritório adjacente já está preparado para mim. Tem sua própria entrada pelo corredor, mas também esta porta interna. Indicou uma porta lateral, que Isolda não havia notado inicialmente. Por privacidade, ficará trancada pelo seu lado, é claro. É muito considerado, respondeu Isolda, consciente da estranha intimidade da situação.
Estavam discutindo arranjos de dormir como um casal normal, embora as circunstâncias fossem tudo menos normais. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles, até que Teodoro finalmente pigarreou. Bem, imagino que gostaria de se preparar para dormir. Vou me retirar para o escritório. Sim, obrigada, respondeu Isolda, quase aliviada com o fim daquele momento estranho. Assim que Teodoro saiu, Isolda explorou o quarto com crescente curiosidade. As roupas de Teodoro estavam meticulosamente organizadas no armário, seus objetos pessoais dispostos com precisão militar sobre a cômoda, uma escova de cabelo de prata, um relógio de bolso, uma pequena caixa de madeira entalhada, que continha abotoaduras e prendedores de gravata. Na mesa de cabeceira, encontrou algo surpreendente. Um pequeno livro de poemas de Federico Garcia Lorca. Jamais imaginara que o rígido coronel apreciasse poesia modernista, muito menos a obra de um poeta conhecido por sua sensibilidade e paixão. Após um banho relaxante na banheira de cobre anexa ao quarto, Isolda vestiu sua camisola de seda branca e sentou-se na beira da cama, escovando lentamente os longos cabelos negros. A situação toda parecia irreal. Estar no quarto de Teodoro, cercada por seus pertences, absorvendo sua essência através dos objetos que o definiam. Uma leve batida na porta do escritório a sobressaltou. Sim, respondeu, puxando rapidamente um xale sobre os ombros. Perdoe a intrusão, disse a voz de Teodoro do outro lado da porta. Esqueci alguns documentos que preciso revisar antes de dormir. Isolda hesitou por um momento antes de responder. Pode entrar. A porta abriu-se lentamente, e Teodoro entrou já vestido com um robe escuro sobre o pijama. Parou abruptamente ao vê-la sentada na cama, o cabelo solto emoldurando seu rosto, a camisola branca contrastando com o xale bordado que cobria parcialmente seus ombros. Desculpe, murmurou desviando o olhar. Não sabia que já estava preparada para dormir. Não há problema, assegurou Isolda, consciente do rubor que aquecia suas faces. Estou decentemente coberta. Teodoro atravessou rapidamente o quarto até sua escrivaninha, onde recolheu uma pasta de documentos. Parecia determinado a completar a tarefa o mais rapidamente possível, sem olhar em sua direção. Isolda, porém, não conseguia desviar os olhos dele. Nunca o vira em trajes tão informais, e a visão era surpreendentemente perturbadora. Sem o uniforme que servia como armadura, Teodoro parecia mais jovem, mais humano e decididamente mais atraente. Encontrou tudo o que precisava? Perguntou, sua voz soando estranhamente rouca até para seus próprios ouvidos. Teodoro virou-se, finalmente olhando para ela. Algo em seu olhar fez Isolda prender a respiração. Uma intensidade que nunca havia visto antes. Um calor que contradizia completamente sua habitual frieza. Sim, respondeu ele, sua voz igualmente alterada. Tenho tudo o que preciso. O duplo sentido da resposta não passou despercebido. Por um longo momento, apenas se olharam, a tensão no ar quase palpável, carregada de possibilidades não expressas. Foi Isolda quem finalmente quebrou o encanto, ajustando nervosamente o xale sobre os ombros. O livro de Lorca na mesa de cabeceira é seu? Teodoro pareceu momentaneamente desconcertado pela mudança de assunto. Sim, um hábito privado que poucos conhecem. Não imaginava que apreciasse poesia moderna. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Teodoro. Há muitas coisas sobre mim que ainda não sabe, Isolda. A maneira como pronunciou seu nome, como se saboreasse cada sílaba, enviou um arrepio pela espinha dela. Gostaria de conhecê-las, respondeu Isolda, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Todas elas. Teodoro deu um passo involuntário em sua direção antes de parecer recuperar o controle sobre si mesmo. É tarde, disse, sua voz tensa. Devemos descansar. Sim, claro, concordou Isolda, incapaz de esconder a ponta de decepção. Teodoro caminhou até a porta do escritório, mas antes de sair, voltou-se para ela uma última vez. Isolda? Sim. Boa noite, disse ele, mas seus olhos comunicavam muito mais que suas palavras. Durma bem. Você também, respondeu ela suavemente. Depois que ele saiu,
Isolda permaneceu imóvel por longos minutos, seu coração batendo acelerado no peito. O que acabara de acontecer? Havia realmente sentido aquela conexão intensa entre eles, ou fora apenas produto de sua imaginação alimentada pelos meses de solidão e o ambiente intimista do quarto à luz de velas? Deitando-se na cama que pertencia a Teodoro, envolta no leve perfume masculino que impregnava os lençóis, Isolda enfrentou uma verdade que não podia mais negar. Estava irremediavelmente atraída pelo homem com quem se casara por conveniência. E o mais perturbador, suspeitava que o sentimento poderia ser mútuo. A pergunta que agora a mantinha acordada era: o que fariam a respeito? A visita de Dona Carmela ao cortijo Serra Negra, inicialmente planejada para durar apenas 3 dias, estendeu-se por uma semana inteira. Para surpresa de Isolda, a convivência entre sua mãe e Teodoro tornou-se não apenas cordial, mas genuinamente agradável. Passavam horas discutindo história, política e até mesmo literatura, um interesse compartilhado que Isolda desconhecia em ambos. Durante esse período, a dinâmica entre Isolda e Teodoro transformou-se de maneira sutil, mas significativa. Embora mantivessem o arranjo dos quartos separados, Teodoro no escritório adjacente e Isolda na suíte principal, havia uma crescente intimidade em suas interações diárias. Pequenos toques acidentais que duravam mais que o necessário, olhares prolongados durante as refeições, conversas noturnas que se estendiam até tarde no salão, depois que Dona Carmela se retirava. Na última noite da visita, após um jantar particularmente agradável, regado a vinho da propriedade, Dona Carmela observava o casal com um sorriso enigmático. Devo confessar, disse ela, enquanto Hermínio servia o café, que vim com certas preocupações sobre este casamento. Vejo agora que eram infundadas. Isolda trocou um olhar rápido com Teodoro, incerta sobre como responder. Que tipo de preocupações, mamãe? As que qualquer mãe teria, querida. Vocês mal se conheciam. O arranjo foi apressado. As circunstâncias não eram ideais. Dona Carmela fez um gesto elegante com a mão. Mas agora vejo algo que não esperava encontrar. E o que seria? Perguntou Teodoro com uma nota de genuína curiosidade na voz. Compatibilidade, respondeu Dona Carmela simplesmente. Não apenas social ou intelectual, mas algo mais profundo. Uma harmonia em desenvolvimento. Sorriu antes de acrescentar. Sua avó costumava dizer, Isolda, que há casamentos que começam com paixão e terminam em respeito, e outros que começam com respeito e florescem em paixão. Creio que o seu pertence à segunda categoria. O comentário provocou um rubor intenso nas faces de Isolda e um quase imperceptível ajuste na postura de Teodoro. O silêncio que se seguiu era carregado de significados não expressos. Um insight interessante, senhora, comentou finalmente Teodoro, sua voz cuidadosamente controlada. Embora talvez seja cedo demais para tais conclusões. Nunca é cedo demais para reconhecer o potencial, coronel, retrucou Dona Carmela com um sorriso sagaz. Agora, se me permitem, vou me retirar. A viagem de amanhã será longa e estes ossos velhos precisam de descanso. Depois que Dona Carmela se retirou, Isolda e Teodoro permaneceram no salão, um silêncio desconfortável pairando entre eles. Sua mãe tem uma percepção aguçada, comentou Teodoro. Finalmente, servindo-se de mais uma pequena taça de licor. Sempre teve, concordou Isolda, observando o movimento da mão de Teodoro ao erguer a taça aos lábios. Às vezes percebe coisas antes mesmo que as pessoas envolvidas as reconheçam. Teodoro ergueu o olhar encontrando o dela. E você? O que percebe, Isolda? A pergunta direta a pegou desprevenida. Sentiu o coração acelerar, consciente de que estavam à beira de um precipício. Uma palavra, um gesto na direção errada poderia destruir a frágil conexão que haviam construído. Percebo mudanças, respondeu cautelosamente. Em você, em mim, entre nós, como se estivéssemos lentamente descobrindo um caminho que nenhum de nós esperava percorrer. Teodoro assentiu lentamente, considerando suas palavras. Mudanças nem sempre são bem-vindas na vida militar. Preferimos a previsibilidade, a ordem. E na vida pessoal? Perguntou Isolda,
avançando um pouco mais em território inexplorado. Também prefere a previsibilidade? Um quase sorriso surgiu no canto dos lábios de Teodoro. Até algumas semanas atrás, teria respondido que sim, sem hesitação. E agora? Teodoro levantou-se de sua poltrona e caminhou até a janela, olhando para a noite estrelada. Agora, descubro que certas imprevisibilidades podem ser surpreendentemente bem-vindas. Isolda sentiu o coração saltar no peito. Era a admissão mais próxima de sentimentos pessoais que já ouvira de Teodoro. Antes que pudesse responder, porém, Hermínio entrou apressadamente no salão, um envelope selado em sua mão. "Perdoe a intrusão, coronel", disse o mordomo, a preocupação evidente em seu rosto idoso. "Um mensageiro militar acaba de entregar isto. Disse que era urgente." Teodoro franziu o senho, pegando o envelope e rompendo o lacre oficial. Enquanto lia, seu rosto foi gradualmente se fechando, retornando à máscara impenetrável do coronel Serra Negra que Isolda conhecera no dia de seu casamento. "Mas notícias?" perguntou ela, após Hermínio se retirar. "Recebi ordens para me apresentar em Melilla dentro de 3 dias", respondeu Teodoro, sua voz profissional e distante. A situação na região tornou-se crítica. Isolda sentiu um aperto no peito. "Melilla? Mas é onde ocorreu aquela batalha que você mencionou, onde perdeu aqueles homens." "Sim", confirmou Teodoro, redobrando cuidadosamente o documento. "Precisamente por isso estou sendo convocado. Conheço o terreno e os riscos." "É perigoso", disse Isolda, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. Teodoro hesitou antes de responder, como se ponderasse entre a honestidade e o desejo de tranquilizá-la. "Sim, é perigoso. As forças rebeldes nas montanhas estão bem organizadas e conhecem cada palmo do território." Isolda levantou-se abruptamente, uma onda de emoções contraditórias tomando conta dela. Medo, raiva, preocupação e algo mais profundo que ainda não estava pronta para nomear. "Quando parte?" perguntou, lutando para manter a voz firme. "Amanhã à tarde", respondeu Teodoro, aproximando-se dela hesitantemente. "Devo acompanhar o general Faustino e seu Estado-Maior até Málaga, de onde embarcaremos para Melilla." "Tão cedo", murmurou Isolda, mais para si mesma que para ele. "Mal tivemos tempo para..." "Para?" perguntou Teodoro, quando ela não completou a frase. Isolda ergueu o olhar para ele, consciente de que suas emoções estavam claramente visíveis em seu rosto. "Para conhecer verdadeiramente um ao outro." Algo no olhar de Teodoro se suavizou. Lentamente, como se temesse assustá-la com um movimento brusco, estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Isolda. "Voltarei", disse simplesmente. Isolda fechou os olhos, absorvendo a sensação do toque de Teodoro em sua pele. "É uma promessa?" "É uma promessa", confirmou ele, sua voz mais suave do que Isolda jamais ouvira. "E um oficial do exército de Sua Majestade nunca quebra sua palavra." Quando Isolda abriu os olhos, encontrou Teodoro olhando-a com uma intensidade que roubou seu fôlego. Estavam mais próximos. Agora a mão dele ainda em seu rosto, o ar entre eles carregado de eletricidade. "Teodoro", sussurrou, seu nome como uma oração em seus lábios. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se lentamente e, pela primeira vez desde que se casaram, seus lábios tocaram os dela. O beijo começou gentil, quase hesitante, como se Teodoro ainda não acreditasse no que estava acontecendo. Mas, quando Isolda correspondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos negros dele, a reserva que caracterizara toda a sua relação finalmente se rompeu. O beijo aprofundou-se, carregado de meses de desejo reprimido e emoções não expressas. As mãos de Teodoro encontraram a cintura de Isolda, puxando-a para mais perto, enquanto ela se entregava completamente à sensação de finalmente estar nos braços dele. Quando se separaram, ambos ofegantes, Teodoro encostou sua testa na dela. "Isso", disse com voz rouca, "não estava em nenhum dos meus planos meticulosamente traçados." Um sorriso luminoso abriu-se no rosto de Isolda. "Talvez seja hora de traçar novos planos, coronel." "Quando eu voltar",
prometeu ele, seus olhos fixos nos dela. Nós os traçaremos juntos. Naquela noite, pela primeira vez desde seu casamento, Isolda e Teodoro não dormiram em aposentos separados. Não houve mais barreiras entre eles, nem físicas nem emocionais. Na intimidade da suíte principal, descobriram-se verdadeiramente um ao outro, não como estranhos unidos por conveniência, mas como um homem e uma mulher que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo precioso nas cinzas de um arranjo que nenhum dos dois desejara inicialmente. E quando Isolda adormeceu nos braços de Teodoro, sentiu-se simultaneamente mais feliz e mais aterrorizada do que jamais estivera. Feliz por ter finalmente encontrado o que seu coração secretamente ansiava, aterrorizada pela perspectiva de perder tudo antes mesmo de ter realmente começado. Pois na manhã seguinte, Teodoro partiria para Melilla, um lugar que, ela sabia, assombrava seus pesadelos mais obscuros, e nem todas as promessas do mundo poderiam garantir seu retorno. A manhã chegou rápido demais, trazendo consigo a realidade inevitável da partida. Isolda acordou com os primeiros raios de sol, encontrando-se ainda nos braços de Teodoro. Por um momento permitiu-se absorver a sensação, o calor de seu corpo, o ritmo constante de sua respiração, a estranha paz que emanava dele durante o sono. Como poderia ter passado tanto tempo sem conhecer esta intimidade? E como suportaria os dias vazios que viriam, agora que finalmente descobrira o que era realmente estar com ele? Teodoro abriu os olhos lentamente, como se sentisse seu olhar. Por um breve instante, pareceu confuso, até que a memória da noite anterior retornou e um sorriso raro iluminou seu rosto. "Bom dia", disse ele, sua voz rouca de sono, tão diferente do tom comandante a que Isolda estava acostumada. "Bom dia", respondeu ela, incapaz de conter o próprio sorriso, apesar da sombra, da partida iminente que pairava sobre eles. Teodoro ergueu a mão para tocar o rosto dela, como se precisasse confirmar que não estava sonhando. "Tem ideia do quanto esperei por isto?" "Por isto?" provocou Isolda, arqueando uma sobrancelha. "Acordar ao lado de uma mulher descabelada e de olhos inchados?" Teodoro riu, um som tão raro e precioso que Isolda sentiu o coração apertar. "Acordar ao lado de você", corrigiu ele. "Especificamente você, Isolda Macedo Serra Negra, com todos os seus desafios, a minha autoridade e invasões ao meu escritório privado." Isolda fingiu indignação. "Está sugerindo que minha insubordinação foi o que o atraiu, coronel?" "Estou afirmando categoricamente", respondeu ele, puxando-a para mais perto. "Ninguém jamais ousou me desafiar como você. E descobri, para minha surpresa, que gosto disso." O beijo que se seguiu foi diferente do da noite anterior. Não mais hesitante ou urgente, mas lento e profundo, como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas não tinham, e ambos sabiam disso. Quando se separaram, a realidade da situação voltou a se impor entre eles. Teodoro suspirou, seu olhar tornando-se sério novamente. "Devo me preparar", disse, com evidente relutância. "O general Faustino enviará uma escolta ao meio-dia." Isolda assentiu, lutando contra o nó que se formava em sua garganta. "Quanto tempo ficará lá?" "Impossível dizer com certeza", respondeu Teodoro, sentando-se na beira da cama. "A situação é complexa. Pode ser algumas semanas, talvez mais." "Melilla", murmurou Isolda, o nome agora carregado de um novo tipo de temor. "O lugar dos seus pesadelos." Teodoro ficou imóvel por um momento antes de se virar para encará-la. "Sim, mas agora tenho algo que não tinha antes." "O quê?" "Uma razão mais forte para voltar." As palavras ditas com tanta simplicidade e sinceridade atingiram Isolda com força inesperada. Sentiu as lágrimas que vinha contendo finalmente transbordarem. "Não chore", pediu Teodoro, secando gentilmente as lágrimas com o polegar. "Um soldado não deve partir vendo lágrimas." "Não sou um soldado", respondeu Isolda, tentando sorrir apesar das lágrimas. "E estas não são lágrimas de tristeza, não completamente. São também de gratidão." "Gratidão?" Teodoro pareceu genuinamente surpreso. "Por esta noite, por me mostrar o homem por trás do uniforme."
Isolda colocou a mão sobre o peito dele, sentindo as batidas fortes de seu coração. Por me permitir conhecer seu coração, mesmo que tarde demais. Não é tarde demais, insistiu Teodoro, cobrindo a mão dela com a sua. É apenas o começo. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade. Dona Carmela, que partiria no mesmo dia para Madrid, observava os preparativos com olhos perspicazes que não perdiam nada, especialmente a nova intimidade entre sua filha e o genro. Entendo agora por que está tão perturbada com a partida dele, comentou em particular com Isolda, enquanto observavam Teodoro supervisionar o carregamento de sua bagagem. Algo mudou entre vocês. Isolda não respondeu diretamente, mas o rubor em suas faces foi confirmação suficiente. Tenha cuidado com seu coração, filha, continuou Dona Carmela, seu olhar cheio de preocupação maternal. Os homens que escolhem a espada como companheira raramente têm espaço para outro amor verdadeiro. É diferente com Teodoro, respondeu Isolda, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Ele não escolheu esta vida, foi escolhido por ela. Ao meio-dia, o pátio do cortijo encheu-se com a presença de oficiais montados. O general Faustino, com seus bigodes grisalhos e olhar penetrante, cumprimentou Teodoro formalmente antes de se voltar para Isolda. Senhora Serra Negra, espero que cuide bem do meu oficial, disse ele com uma gentileza inesperada. Isso é minha responsabilidade, general, respondeu ela. Apenas peço que o traga de volta em segurança. Chegara o momento da despedida. Teodoro aproximou-se, impecável em seu uniforme, a espada na cintura. Ele tomou as mãos de Isolda nas suas. Lembre-se de sua promessa, sussurrou ela. Sempre, respondeu Teodoro, seus olhos transmitindo tudo o que não podia ser dito em palavras naquele momento. Num gesto que surpreendeu a todos, Teodoro inclinou-se e beijou-a, não com formalidade, mas com uma ternura apaixonada que falava de emoções profundas recém-descobertas. Então, com um último olhar, montou em seu cavalo negro e partiu. Isolda permaneceu imóvel no pátio muito depois que a última silhueta desapareceu, como se algum fio, que invisível ainda a conectasse a Teodoro, e temesse que, ao se mover, esse último vínculo pudesse se romper. 3 semanas se passaram desde a partida de Teodoro. Isolda preencheu os dias vazios com uma rotina rigorosa, administrando o cortijo, estudando espanhol, praticando piano e cavalgando pela propriedade todas as manhãs. A única carta de Teodoro, recebida 2 semanas após sua partida, era breve e pouco reveladora. Minha querida Isolda, chegamos a Melilla em segurança. A situação aqui é complexa, mas estamos fazendo progressos. Não acredite em tudo o que lê nos jornais. As coisas raramente são tão graves quanto parecem à distância. Penso em você constantemente. A lembrança de nossos últimos momentos juntos me sustenta nas horas mais difíceis. Com afeto, Teodoro. Naquela manhã, enquanto tomava café da manhã sozinha, Hermínio entrou com expressão grave. Senhora, há um visitante, o capitão Almodóvar do regimento de Granada. Diz que traz notícias urgentes. O coração de Jinsis. Isolda parou por um instante. Notícias urgentes raramente eram boas. O capitão Almodóvar era um homem jovem que mancava ligeiramente, apoiando-se em uma bengala. Senhora Serra Negra, cumprimentou ele fazendo uma reverência. Lamento incomodá-la, mas trago notícias de seu marido. Ele está... Isolda não conseguiu completar a pergunta, o medo estrangulando sua voz. Vivo, senhora, apressou-se a esclarecer o capitão, mas foi gravemente ferido durante uma operação há 5 dias, um tiro no... peito. Isolda empalideceu. Quão grave! A bala não atingiu o coração, mas causou danos consideráveis. Está no Hospital Militar de Málaga. Partirei imediatamente, declarou Isolda, já se levantando. O capitão sorriu levemente. O coronel disse que responderia exatamente isso. Ele me enviou para escoltá-la até Málaga se assim desejasse. 3 horas depois, Isolda partia com uma pequena mala. Durante o trajeto, o capitão explicou o incidente. Estávamos patrulhando um desfiladeiro quando fomos emboscados. Um jovem recruta, assustado, abandonou sua posição e correu para terreno aberto.
O coronel foi atrás dele sem hesitar, expondo-se completamente. Salvou a vida daquele rapaz, senhora. E a minha também. Quando finalmente chegaram a Málaga, o hospital militar era um edifício austero de pedra cinzenta, com janelas estreitas. Devo adverti-la, disse o médico que os recebeu, que o estado do coronel, embora estável, ainda inspira cuidados. Perdeu muito sangue e a infecção, embora controlada, deixou-o extremamente debilitado. Teodoro estava deitado imóvel em uma cama estreita, o rosto pálido como cera. Bandagens espessas envolviam seu peito. Seus olhos estavam fechados, mas abriram-se lentamente quando Isolda se aproximou. Isolda, murmurou, a voz tão fraca que mal podia ser ouvida. Você veio mesmo. Isolda tomou sua mão entre as suas. É claro que vim. Como poderia ficar longe? Falhei novamente, disse Teodoro, fechando os olhos. O jovem que tentei salvar sobreviveu ao ataque, mas morreu de infecção 2 dias depois. Nem mesmo consegui trazê-lo para casa. Você não falhou, insistiu Isolda firmemente. Arriscou sua própria vida para salvar a dele. Deu a ele uma chance que não teria tido de outro modo. Enquanto saía do quarto, Isolda fez uma promessa silenciosa. Teodoro precisava de mais que cuidados médicos para se recuperar completamente. Precisava redescobrir a vontade de viver. E ela faria tudo ao seu alcance para ajudá-lo nessa jornada. Nas semanas seguintes, Isolda estabeleceu uma nova rotina. Pela manhã passava 1 hora com Teodoro, geralmente lendo para ele. À tarde retornava com pequenos presentes, livros selecionados cuidadosamente, doces da confeitaria local ou simplesmente flores frescas. A recuperação física de Teodoro progrediu, mas uma melancolia persistente preocupava tanto os médicos quanto Isolda. Ele está se curando bem fisicamente, explicou o médico após 2 semanas. Mas falta-lhe ânimo, como se parte dele não quisesse realmente melhorar. Naquela tarde, Isolda entrou no quarto com determinação renovada. Tenho uma proposta para você, anunciou. O médico diz que você está forte o suficiente para pequenas caminhadas. Vamos dar um passeio pelo jardim do hospital. Para sua surpresa, Teodoro aceitou. Com sua ajuda, vestiu o Rob sobre a roupa de hospital e, apoiando-se em seu braço, caminhou lentamente até o jardim. Sentaram-se em um banco à sombra de uma oliveira. Teodoro respirou profundamente, como se saboreasse o ar fresco. Teodoro, começou Isolda cautelosamente, precisamos falar sobre o que acontecerá quando você receber alta. Estou cansado, Isolda, confessou ele finalmente. Não apenas deste ferimento, mas de tudo. Da guerra, das decisões impossíveis, das vidas perdidas. Servi ao exército desde que era praticamente uma criança. E para quê? Para ver jovens morrerem sob meu comando? O que deseja realmente? Perguntou ela suavemente. Se pudesse escolher agora, sem as expectativas de ninguém, o que escolheria? Teodoro olhou para ela com vulnerabilidade. Paz. Uma vida onde minhas decisões não determinam quem vive ou morre. Uma vida com você, construindo algo juntos. As palavras tocaram Isolda profundamente. Sem se importar com quem pudesse ver, inclinou-se e beijou-o suavemente. Naquele momento, o general Faustino aproximou-se. Coronel, senhora, cumprimentou ele. Tenho algo para discutir com vocês. Após consulta com o alto comando, decidimos que seus talentos seriam melhor aproveitados em uma posição administrativa e estratégica, em vez de comando de campo. Está me afastando do serviço ativo, senhor? Perguntou Teodoro, franzindo o senho. Estou oferecendo-lhe uma promoção, corrigiu o general, para um cargo no Estado-Maior em Granada. Planejamento estratégico, treinamento de oficiais. Trabalho vital, mas que não o exporá a situações como a de Melilla. Era quase exatamente o que Teodoro e Isolda acabavam de discutir. Uma chance. De continuar servindo, mas sem risco constante. Não precisa responder agora, acrescentou o general. A posição estará disponível quando receber alta. Depois que o general se afastou, Teodoro permaneceu em silêncio, absorvendo tudo. Finalmente, olhou para o céu, onde as primeiras estrelas apareciam. Talvez seja hora de seguir um novo caminho, disse ele. Um que me permita servir ao meu país
sem sacrificar a chance de realmente viver. Isolda sentiu uma onda de alívio e alegria. Pela primeira vez, via a verdadeira esperança nos olhos de Teodoro, não apenas pela recuperação física, mas por um futuro que valesse a pena viver. 3 meses haviam se passado desde o retorno de Teodoro e Isolda a Granada. A transição de Teodoro para seu novo cargo no Estado-Maior progredira bem, e seu relacionamento com Isolda florescera de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado nos primeiros dias de seu casamento arranjado. Naquela tarde particularmente quente, Isolda aguardava o retorno de Teodoro bordando à sombra da varanda. O som de cascos de cavalo alertou-a para a chegada antecipada de Teodoro, acompanhado pelo general Faustino e outros oficiais. Todos pareciam tensos, com expressões graves. "Isolda", chamou Teodoro, sua voz controlada, mas com uma nota de urgência. "Podemos conversar em particular?" No escritório, com a porta fechada, Teodoro revelou a situação. "Fui acusado de traição", disse ele, as palavras caindo como pedras entre eles. "Traição?" exclamou Isolda, incrédula. "Como podem acusar você de algo tão absurdo? Documentos falsificados foram encontrados em meus arquivos, sugerindo que eu fornecia informações aos rebeldes em Melilla. O coronel Gervásio, que sempre cobiçou minha posição, está por trás disso." "Quais são as consequências?" perguntou Isolda, temendo a resposta. "Serei julgado por um tribunal militar em Madrid na próxima semana. Se considerado culpado..." Teodoro não completou a frase, mas não era necessário. Ambos sabiam que a pena por traição era a morte. "Não permitirei que isso aconteça", declarou Isolda, uma determinação férrea em sua voz. "Lutaremos contra essa injustiça." Nos dias seguintes, Isolda mobilizou todos os recursos disponíveis. Reuniu-se secretamente com oficiais que conheciam o caráter de Teodoro, investigou o passado do coronel Gervásio e, através de conexões sociais de sua família, obteve acesso a documentos que comprovavam a falsificação. Descobriu que Gervásio mantinha correspondência com mercadores de armas que abasteciam ambos os lados do conflito em Melilla. Era ele o verdadeiro traidor e havia elaborado o plano para incriminar Teodoro, quando este, sem saber, começou a investigar discrepâncias nos relatórios de suprimentos militares. Na véspera da partida para Madrid, Isolda apresentou suas descobertas ao general Faustino. "Isto é extremamente grave, senhora", disse o general, examinando os documentos. "Se estiver correta, não apenas livrará seu marido, mas exporá uma conspiração que coloca em risco todo o nosso esforço em Melilla." "Estou certa, general", afirmou Isolda. "Apenas peço que dê a Teodoro a chance de se defender com estas evidências." O julgamento em Madrid foi tenso. O coronel Gervásio, confiante em sua posição, apresentou as acusações com arrogância calculada. Mas quando chegou a hora da defesa, Teodoro levantou-se com dignidade e apresentou as evidências reunidas por Isolda. "Estas cartas", disse ele, sua voz ecoando na sala do tribunal, "provam não apenas minha inocência, mas também a verdadeira traição que ocorreu sob nossos narizes." O tribunal entrou em recesso para deliberar. Enquanto aguardavam, Teodoro segurou as mãos de Isolda. "Independentemente do resultado", disse ele, "saiba que você me salvou de mais formas do que poderia imaginar. Encontrei em você não apenas uma esposa, mas uma parceira em todos os sentidos." Quando o tribunal reconvocou, o veredicto foi anunciado. Teodoro estava completamente exonerado, e o coronel Gervásio seria preso para aguardar seu próprio julgamento por traição. Como reconhecimento por seu serviço e pela injustiça sofrida, Teodoro foi promovido a general de brigada, com comando administrativo permanente em Granada. 1 ano havia se passado desde o julgamento em Madrid. O cortijo Serra Negra, antes austero e sombrio, transformara-se completamente. Janelas antes fechadas agora permaneciam abertas, deixando a luz e o ar da Andaluzia fluírem livremente. O som de risadas e música frequentemente ecoava pelos corredores que um dia foram silenciosos. Naquela tarde de primavera, Isolda e Teodoro caminhavam de mãos dadas pelos olivais. Ela carregava no ventre o primeiro filho do casal,
uma nova vida que simbolizava a transformação completa de sua união. Lembra-se do dia de nosso casamento? Perguntou Isolda, enquanto descansavam à sombra do carvalho junto ao lago, o mesmo local onde há quase 2 anos haviam compartilhado seu primeiro momento verdadeiro de conexão. Como poderia esquecer? Respondeu Teodoro, com um sorriso que agora surgia facilmente em seu rosto. Você era a noiva mais relutante da história da Catedral de Granada. E você, o noivo mais intimidador, rebateu ela rindo. Quem diria que aquele arranjo tão frio nos traria até aqui? Teodoro acariciou gentilmente o rosto de Isolda. Você quebrou todos os muros que construí ao meu redor, sabia? Não apenas os que separavam nossos quartos, mas os que eu havia erguido dentro de mim mesmo. Não os quebrei, corrigiu. Isolda. Apenas mostrei que portas podem ser abertas, se tivermos coragem de girar a maçaneta. Sentado ao lado dela, Teodoro colocou a mão sobre o ventre de Isolda, maravilhando-se com o movimento do bebê. Tenho pensado em nomes, comentou ele. Se for menina, gostaria de chamá-la Esperança. Esperança, traduziu Isolda sorrindo. Perfeito. E se for menino? Martim, respondeu Teodoro suavemente, para lembrar que mesmo nas maiores tragédias, a vida encontra um caminho de seguir adiante. Isolda assentiu, compreendendo a profundidade daquela escolha. Uma forma de honrar o jovem soldado que Teodoro não pudera salvar, transformando a memória dolorosa em um símbolo de renovação. Nos anos que se seguiram, o casal seria abençoado com 3 filhos. Esperança, com os olhos âmbar do pai, e a determinação da mãe. Martim, que herdou a compaixão de ambos. E, finalmente, Santiago, o mais novo, cuja curiosidade insaciável os mantinha constantemente alertas. Teodoro nunca retornou ao campo de batalha. Como general, dedicou-se a reformar os métodos de treinamento militar, enfatizando estratégia e diplomacia sobre confronto direto. Seu trabalho salvou incontáveis vidas e rendeu-lhe o respeito de toda a nação. Isolda, por sua vez, transformou o cortijo em um centro cultural, onde artistas, escritores e músicos encontravam acolhimento e inspiração. Sua influência na sociedade granadina estendia-se muito além dos salões aristocráticos, chegando até escolas e orfanatos que recebia sob sua proteção. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas do terraço de sua casa, Teodoro abraçou Isolda por trás, repousando o queixo em seu ombro. "Sabe o que aprendi com você?" murmurou ele em seu ouvido. "O quê?" perguntou ela, recostando-se contra seu peito. "Que o amor verdadeiro não é um destino, mas um caminho que se escolhe caminhar juntos todos os dias, e que mesmo os corações mais protegidos podem aprender a se abrir quando encontram a pessoa certa, disposta a lutar por eles." Isolda virou-se em seus braços para fitá-lo, encontrando nos olhos de Teodoro o mesmo calor e admiração que sentia em seu próprio coração. "E ainda temos tanto caminho pela frente", respondeu ela, selando a promessa com um beijo sob o céu estrelado da Andaluzia. E assim termina a história do coronel Serra Negra e sua esposa, nos lembrando que o amor verdadeiro é um caminho que escolhemos percorrer juntos, não um destino. Os corações mais protegidos muitas vezes guardam os sentimentos mais profundos. E você já viveu algo parecido? Conte nos comentários o que achou e de qual cidade está assistindo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Obrigado por estar aqui comigo hoje.